Erasmo Tavares Vasconcelos sempre acreditou que empresa era número, que sentimento era fraqueza, até a noite em que desceu ao subsolo e encontrou Amélia Sampaio, uma mãe exausta, dormindo no chão frio com a pequena Aurora agarrada ao uniforme azul de faxina. Erasmo decidiu demiti-la na mesma hora, mas quando descobriu quem era o pai daquela menina, ele percebeu que tinha acabado de cometer o maior erro da vida dele. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Erasmo Tavares Vasconcelos acabava de assinar a demissão de 150 operários e não sentiu nada, nenhum peso na caneta, nenhum aperto no peito. Só o alívio frio de quem risca nomes de uma lista e chama isso de estratégia. A chuva castigava a marginal Tietê lá fora. O trânsito parado formava uma fila de luzes vermelhas que tremiam no vidro da janela. A sede da Vasconcelos Engenharia, ali na Vila Leopoldina, era um galpão industrial reformado. Concreto aparente, salas de vidro, pé direito alto demais para qualquer coisa que não fosse vaidade. Erasmo gostava daquilo. O tamanho da sala lembrava a todos que ele era o maior dentro dela. O celular vibrou na mesa. Ele olhou a tela. Pai, deixou tocar 2 vezes. Na terceira, atendeu. Pai, 150, Erasmo? A voz de Silas era rouca, mas firme. 74 anos, e o homem ainda falava como se estivesse no canteiro de obras. 150 famílias, e você faz isso por telefone? Nem teve a decência de olhar na cara de um? Não foi por telefone. Foi por e-mail corporativo, seguindo o protocolo do jurídico. Protocolo. Silas repetiu a palavra como se ela tivesse gosto ruim. Você sabe o que é protocolo para quem está do outro lado? É uma porta na cara, filho. Sem nenhum obrigado pelos seus anos de serviço. Erasmo encostou na cadeira de couro. Pai, a empresa está perdendo 3 milhões por trimestre. Se eu não corto agora, não vai ter empresa para ninguém. E desde quando empresa é só número? Eu construí essa firma com as mãos, Erasmo. Com as mãos. Eu sabia o nome dos pedreiros. Eu almoçava com eles. E quase faliu 3 vezes. Erasmo ouviu a respiração do pai, lenta, cansada. Um dia você vai entender, Silas disse baixo. Um dia vai cair uma ficha que nenhuma planilha sua consegue segurar. A ligação caiu. Erasmo ficou parado olhando para a tela escura. Depois guardou o celular no bolso do paletó e voltou para a mesa. Tinha mais 12 nomes para revisar antes das 10. O prédio estava quase vazio àquela hora. Os escritórios de vidro refletiam só as luzes de emergência. O ar-condicionado tinha sido desligado. Corte de custos noturnos, uma ideia que ele próprio implantou. O calor grudava a camisa social nas costas. Erasmo precisava de um contrato antigo. Um documento de 2019, guardado no arquivo físico do subsolo. Ele odiava descer lá, cheiro de papel velho, umidade, poeira. Mas o sistema digital não tinha digitalizado tudo, e o jurídico precisava do papel original até às 8 da manhã seguinte. Pegou a chave reserva na gaveta, atravessou o corredor principal. Os sapatos de couro batiam no piso polido. O barulho era seco, repetido, e só fazia parecer que o prédio inteiro estava oco. No fim do corredor, a porta do subsolo. Pesada, cinza, com uma fechadura que travava do lado de dentro. Erasmo girou a chave e empurrou. A escada era estreita. Um corrimão de ferro frio, um cheiro forte de mofo e papel velho. Desceu devagar. As luzes do subsolo eram fracas, amareladas, prateleiras de aço do chão ao teto cheias de caixas com etiquetas desbotadas. O ar era abafado, pesado. Erasmo dobrou o corredor entre as estantes, procurando a seção Contratos 2019. Os dedos passaram pelas lombadas das pastas. 2015, 2016, 2017, um som. Baixo, quase nada. Erasmo parou. Respiração. Alguém respirando. Ele deu mais 2 passos e olhou para o chão.
entre duas prateleiras. Uma mulher, jovem, magra, com o uniforme azul da equipe de limpeza terceirizada. Estava sentada no chão de concreto, as costas encostadas na estante de metal, a cabeça tombada para o lado. Dormia. E nos braços dela, enrolada em um cobertor fino de algodão com estampa de ursinhos, uma criança. Uma menina pequena, de talvez 1 ano e meio, que também dormia com os dedinhos agarrados na gola do uniforme da mãe. Ao lado delas, um balde de plástico, um rodo encostado na estante e uma mamadeira meio vazia com leite já frio. Erasmo ficou parado. Os olhos foram da mulher para a criança, da criança para o balde, do balde para o crachá preso no bolso do uniforme. Ele leu o nome: Amélia Sampaio. Ele olhou em volta. Produtos de limpeza ao lado de documentos confidenciais. Uma criança no subsolo de uma construtora, sem autorização, sem registro de entrada, sem nada. A menina se mexeu. Abriu os olhos devagar, escuros e grandes, e olhou direto para Erasmo. Não chorou, não se assustou, só ficou olhando. Com aquela seriedade estranha que crianças pequenas às vezes têm, como se soubessem de coisas que adultos esqueceram. Erasmo respirou fundo. Já sabia o que ia fazer. Aurora continuava olhando para ele. Tinha os olhos redondos, castanhos, e segurava a gola do uniforme da mãe com uma força que não combinava com o tamanho daqueles dedos. Erasmo ficou parado ali, de pé, com o paletó de R$4.000 e os sapatos brilhando, olhando para baixo, como quem encontra um problema que não cabe em nenhuma planilha. A menina piscou. Depois, devagar, esticou a mão livre na direção dele. Os dedinhos abriram e fecharam no ar, como se quisessem alcançar o rosto de Erasmo. Ele não se mexeu. Amélia se mexeu antes. O corpo reagiu ao instinto de mãe. O braço apertou a filha, os olhos se abriram num susto. Levou 2 segundos para entender onde estava. O subsolo, a empresa, a estante de metal contra as costas, o frio do concreto nas pernas e um homem de terno parado na frente dela. Amélia se levantou assustada. Aurora choramingou baixinho com um movimento brusco, mas não chorou. Amélia ajeitou a menina no colo com um gesto automático, tão treinado que parecia ensaiado. Com a outra mão, tentou alisar o uniforme amassado. Desculpa, A senhora sabe que horas são? Erasmo falou baixo. Não gritou. O tom era pior que grito. Era o tipo de calma que anuncia consequência. Eu perdi a hora. Eu ia só terminar o corredor do 2º andar e trouxe uma criança para o subsolo de uma construtora. Amélia engoliu seco. A mão nas costas de Aurora tremia, mas os olhos não desviaram dos dele. A creche fecha às 7, senhor. O meu turno aqui vai até às 11. Eu não tenho com quem deixar ela. Isso não é problema da empresa. Eu sei. A voz de Amélia saiu firme, embora as mãos não concordassem. Eu sei que não é, mas é o meu problema, e eu estou resolvendo do jeito que dá. Erasmo olhou para a mamadeira no chão, leite frio, resto de mingau grudado na borda. Olhou para o cobertor de ursinhos surrado nas pontas. Olhou para o rodo e o balde. Ela estava trabalhando quando o cansaço venceu. A senhora não podia ter entrado aqui com uma menor. Tem produto químico, documento confidencial, risco estrutural. Se acontece qualquer coisa, a responsabilidade cai na empresa. Eu limpei 3 andares antes de descer, senhor. Ela ficou no carrinho lá em cima. Só trouxe ela para cá porque começou a chorar e eu não queria incomodar ninguém. Incomodar? Erasmo repetiu a palavra como se não fizesse sentido. A senhora dormiu no chão do arquivo da empresa com uma criança no colo. Isso vai além de incomodar. Amélia apertou os lábios. Queria falar mais, queria explicar que a vizinha que ficava com Aurora à noite tinha viajado, que a avó estava doente, que ela não tinha família em São Paulo. Mas alguma coisa na cara de Erasmo dizia que explicações não iam mudar nada. O senhor vai me mandar embora? Não era pergunta. Erasmo tirou o tablet do bolso interno do paletó. A luz da tela iluminou o rosto dele de baixo para cima.
e ele ficou ainda mais duro. A senhora é terceirizada. Eu vou solicitar sua substituição à empresa contratada. Não é uma demissão direta, é um encerramento de alocação. Dá no mesmo, senhor. Ele não respondeu. Os dedos já deslizavam pela tela, abrindo o e-mail corporativo. Amélia ficou ali, parada, segurando a Aurora, olhando aquele homem digitar o fim do emprego dela com a mesma cara de quem pede um café. A Aurora se virou no colo da mãe. Os olhinhos encontraram Erasmo de novo. Dessa vez, ela sorriu. Um sorriso aberto de quem não sabe nada do mundo ainda. De quem não entende que o homem de terno está tirando o jantar da boca dela. Erasmo desviou o olhar. A senhora pode pegar suas coisas e sair pela portaria B. O segurança vai registrar a saída. Amélia concordou. Pegou a mamadeira do chão, dobrou o cobertor com uma mão só, porque a outra segurava a Aurora, e colocou tudo dentro do balde. Rodo debaixo do braço, balde na mão, filha no colo. Saiu andando pelo corredor estreito do subsolo, as sapatilhas de borracha fazendo um barulho macio no concreto. Erasmo ficou parado com o tablet na mão e a luz fria da tela no rosto. Olhou para o chão onde ela estava sentada. A marca do corpo ainda estava na poeira fina do concreto. Uma marca pequena, com um contorno menor ao lado, onde a Aurora estava deitada. Ele guardou o tablet, esfregou o rosto com as duas mãos. Respirou fundo. Voltou a procurar o contrato que tinha ido buscar. Amélia subiu a escada do subsolo com a Aurora no colo, o balde em uma mão e o rodo debaixo do braço. Os joelhos doíam. A menina estava quente, pesada de sono, a cabeça encaixada no pescoço da mãe. Amélia sentia o coração da filha batendo contra o seu peito. Rápido, pequeno, como um passarinho preso dentro do corpo. O corredor do térreo estava vazio. As luzes de emergência davam a tudo um tom amarelado, cansado. O segurança da portaria B, um rapaz novo chamado Silvio, olhou para ela com cara de quem entendeu na hora. Dona Amélia, aconteceu alguma coisa? Me tiraram, Silvio. Ele abriu a boca para falar, mas não achou o que dizer. Olhou para a Aurora dormindo no colo da mãe, olhou para o balde, olhou para a porta. Pegou o rodo da mão de Amélia sem pedir. Levou até a saída. Quer que eu chame um carro? Está chovendo forte. Não precisa. O ponto de ônibus é ali na esquina. Silvio ficou na porta, olhando Amélia se afastar pela calçada molhada. A chuva tinha diminuído, mas ainda pingava o bastante para encharcar. Ela abriu o cobertor de Aurora e cobriu a cabeça da menina, deixando as próprias costas expostas. A blusa do uniforme colou no corpo em segundos. No ponto de ônibus, Amélia sentou no banco de metal. Frio. Aurora resmungou. Enfiou o rosto mais fundo no pescoço da mãe. A rua estava quase vazia. Só os carros passando rápido pela marginal, jogando água suja no meio-fio. Amélia ficou olhando para as próprias mãos. Tinha um calo grosso na base do polegar direito, de tanto torcer pano de chão. As unhas estavam curtas, limpas, sem esmalte. Mãos de quem trabalha de verdade. Jonas costumava pegar essas mãos e falar: mão bonita é mão que sustenta quem a gente ama. Jonas, 7 meses sem ele. 7 meses acordando na cama de solteiro que era grande demais, fazendo café para uma pessoa só, esquentando uma madeira de madrugada sem ninguém para dizer: volta a dormir, eu vou. 7 meses carregando tudo nos ombros. A filha, as contas, o apartamento, a solidão e agora sem emprego. O ônibus chegou às 11h42. Amélia subiu pela porta de trás com a Aurora. O motorista nem olhou. O cobrador, um senhor de cabelo branco, viu ela com a criança e fez sinal para ela sentar na frente. Pode ir ali, moça. Está vazio mesmo. Obrigada. Amélia sentou, ajeitou a Aurora no colo. A menina abriu os olhos, olhou em volta com aquela curiosidade séria de sempre, depois voltou a dormir. O ônibus sacudia na marginal. Cada buraco na pista fazia o banco tremer. Uma senhora sentada atrás de Amélia se inclinou para a frente. Que menina bonita!
É sua? É sim. Parece cansada, filha. Está tudo bem? Amélia olhou para a mulher. Devia ter uns 60 e poucos anos, cabelo preso num coque, bolsa de pano no colo. Tinha cara de avó de verdade, daquelas que fazem bolo de fubá no domingo. Está sim, senhora. Obrigada. Mentira. Nada estava bem. Mas Amélia tinha aprendido cedo que ninguém quer ouvir a verdade no ônibus das 11 da noite. As pessoas perguntam, está tudo bem? Porque querem ouvir, está sim. Ninguém quer carregar o peso do outro, ainda mais de uma desconhecida com uma criança no colo. O ônibus parou no Jaguaré 40 minutos depois. Amélia desceu, caminhou 3 quarteirões até o conjunto habitacional. Prédio de 4 andares, sem elevador, portão de ferro com a tinta descascando. Subiu a escada até o 2º andar com Aurora grudada no peito. Abriu a porta. O apartamento era pequeno, sala, quarto, cozinha, banheiro, mas estava limpo, sempre limpo. Amélia fazia questão. O chão de cerâmica brilhava, as toalhas estavam dobradas, os copos virados de boca para baixo no escorredor. A casa de quem não tem muito, mas cuida do que tem. Na parede da sala, 3 fotos. Jonas no dia do casamento, com aquele sorriso grande e a gravata torta. Jonas com o uniforme da Vasconcelos Engenharia, o capacete debaixo do braço. E Jonas segurando Aurora recém-nascida no hospital, com os olhos molhados e a boca aberta de espanto, como se não acreditasse que aquele pedacinho de gente era dele. Amélia deitou Aurora no berço. A menina resmungou, agarrou o cobertor de ursinhos e se acomodou. Amélia ficou olhando a filha por 1 minuto inteiro, os dedos segurando a grade do berço. Eu vou dar um jeito, meu bem, ela falou baixinho. Eu sempre dou. Depois foi até a cozinha. Abriu a geladeira. Arroz de ontem, meia banana, um pote de feijão que precisava ser usado logo. Fechou a geladeira sem pegar nada. Não estava com fome. Estava com medo. Um medo frio, quieto, que apertava o estômago e não deixava engolir. Sentou na cadeira da cozinha, debaixo da luz amarela da lâmpada, e ficou ali, sozinha, ouvindo a chuva bater na janela basculante e a Aurora respirar no quarto ao lado. Amanhã ia ser outro dia, mas hoje, essa noite, era longa demais. Erasmo saiu do subsolo com o contrato na mão e a cabeça em outro lugar. Não conseguia tirar da cabeça a imagem de Amélia sentada no chão com a criança nos braços. Não por compaixão, ou pelo menos era o que ele dizia a si mesmo. Por incômodo. Um problema não resolvido, uma irregularidade que ia parar em algum relatório. Subiu de volta à sala da presidência. Jogou o contrato na mesa, afrouxou a gravata, sentou. O relógio marcava 11h27. A chuva tinha engrossado, e o barulho na estrutura metálica do teto era constante, como se alguém jogasse punhados de arroz cru contra a cobertura. Abriu o computador. O e-mail para a terceirizada já estava redigido, direto, técnico, sem margem para interpretação. Solicito a substituição imediata da colaboradora Amélia Sampaio, matrícula 6743, por descumprimento de normas internas de segurança e conduta. Erasmo leu 2 vezes. Clicou em enviar. Fechou o computador. Levantou para ir embora. O celular vibrou. Mensagem de Renata Bicalho, a diretora jurídica. Vi que assinou os desligamentos. Parabéns. Era necessário. Erasmo não respondeu. Desceu até o estacionamento do subsolo. O carro estava sozinho na vaga. Um carro preto blindado com cheiro de couro novo. Ligou o motor, esperou o portão abrir. A marginal ainda estava pesada, mas às 11h30 já dava para andar. Dirigiu no automático. Mão no volante, olho na pista, cabeça longe. A imagem de Aurora voltava. Os olhos da menina, grandes, redondos, olhando para ele sem medo, sem pedido, sem nada. Só olhando. E aquele sorriso no final. Aberto, limpo, de quem não sabe ainda que o mundo é duro.
Erasmo balançou a cabeça, como se pudesse sacudir o pensamento para fora. Ligou o rádio. Notícias sobre o trânsito. Desligou. Quando chegou ao estacionamento do prédio dele, em Pinheiros, enfiou a mão no bolso do paletó e puxou. O objeto era pesado, frio, redondo. Ele havia pego no chão depois que Amélia já tinha saído de lá. Uma medalha de bronze, escura pelo tempo, com as bordas gastas. Ele virou na mão. No centro, o cunho original da Vasconcelos Engenharia. O V dentro de um triângulo, o mesmo logo que seu pai usava nos primeiros cartões de visita, nos primeiros contratos. E embaixo, gravado em letra miúda, Herói da Fundação, Valor e Lealdade. Erasmo parou de respirar por 2 segundos. Ele conhecia aquela medalha. Conhecia porque o pai mandou fazer 13 delas, e só 13 em 1992. Cada uma entregue pessoalmente por Silas a um operário que tivesse demonstrado bravura em situação de risco no canteiro de obras. Não existiam mais. Não eram vendidas, não eram replicadas, eram relíquias de um tempo que Erasmo achava ultrapassado. Como aquela medalha foi parar no chão do subsolo? Ele pensou rápido. A menina. Aurora tinha a medalha nas mãos enquanto dormia no colo da mãe. Quando Amélia se levantou assustada, a criança deve ter deixado cair. Erasmo ficou dentro do carro, com o motor desligado e a medalha na palma da mão. A chuva batia no teto do carro. Ele passava o polegar pela inscrição, sentindo cada letra gasta. Herói da Fundação. Quem era o marido de Amélia? Qual operário tinha recebido essa medalha? E por quê? Erasmo não sabia, porque ele nunca quis saber. Quando assumiu a empresa, mandou arquivar tudo que chamava de folclore corporativo. As medalhas, os quadros de honra, as placas com o nome de operário na parede do refeitório. Trocou tudo por indicadores de desempenho e metas trimestrais. Agora, uma dessas medalhas estava na mão dele, trazida por uma criança de 1 ano e meio que dormia no chão de concreto, porque a mãe não tinha onde deixá-la. Erasmo guardou a medalha no porta-luvas, subiu para o apartamento. Tomou um banho quente, vestiu uma roupa limpa, deitou na cama enorme de casal que só ele usava. Não dormiu. Ficou olhando o teto no escuro, ouvindo a chuva enfraquecer devagar, pensando na medalha, na menina, na mulher de uniforme azul saindo do subsolo com um balde na mão e uma filha no colo. Pensando no pai dizendo 150 famílias, pensando no nome gravado no crachá, Amélia Sampaio. Às 3 da manhã, levantou. Foi até o escritório do apartamento, ligou o computador e abriu o sistema de recursos humanos da empresa. Digitou Sampaio na barra de busca. Apareceu um nome, não o de Amélia, o de Jonas. A ficha de Jonas Sampaio estava ali, na tela fria do computador, com uma foto 3x4 no canto superior esquerdo. Rosto jovem, pele morena, sorriso discreto. O tipo de sorriso de quem não gosta de foto, mas obedece porque mandam. Abaixo, os dados. Jonas Batista Sampaio. Operador de estruturas metálicas. Admissão, março de 2017. Desligamento, óbito em serviço, junho de 2025. Óbito em serviço. Erasmo leu a linha 3 vezes. As letras estavam ali, secas, burocráticas, como uma anotação qualquer numa planilha. Entre admissão e desligamento, 8 anos de um homem que chegava cedo, vestia o capacete, subia em andaime e voltava para casa à noite para a esposa e a filha pequena. Ele clicou no histórico do funcionário. Elogios de supervisores, nenhuma falta injustificada em 8 anos, nenhuma advertência, participação em cursos internos de segurança e um registro especial de junho de 2024, condecoração, medalha Herói da Fundação, entregue pessoalmente pelo Sr. Silas Tavares Vasconcelos. A medalha no porta-luvas do carro, a mesma. Erasmo desceu a página. O relatório de óbito estava anexado.
Acidente número 47/2025. Desabamento parcial de laje no canteiro da Zona Leste. Vítima fatal: Jonas Batista Sampaio, 32 anos. Causa: soterramento por concreto e estrutura metálica. O estômago de Erasmo se revirou. Ele não lembrava desse caso, não especificamente. Em 2025, houve 3 acidentes em canteiros diferentes. Números que passaram pela mesa dele como relatórios técnicos, com gráficos de custo e planos de contenção de imagem. Nenhum rosto, nenhum nome que tivesse ficado. Jonas ficou. Ou melhor, Jonas não ficou, porque Erasmo não deixou ficar. Ele abriu a parte do sistema que mostrava os benefícios para famílias de funcionários que faleceram. Na tela, uma palavra em vermelho: negada. A pensão que a família de Jonas deveria receber todo mês tinha sido cortada. O motivo? A empresa alegava que Jonas agiu por conta própria, que ele saiu do posto de trabalho sem autorização do supervisor e descumpriu o protocolo de evacuação. E por causa disso, por causa de uma regra que o próprio Erasmo tinha aprovado 2 anos antes, o ato de bravura de Jonas foi classificado como indisciplina. A viúva e a filha dele não tinham direito a nada, nem um centavo. Erasmo releu. A cláusula era dele. Ele tinha assinado aquela reestruturação, fechou o computador, ficou sentado na cadeira do escritório, no escuro, com a luz da rua entrando pela fresta da cortina. 3h27 da manhã. A cidade estava quieta. O apartamento, enorme demais para um homem sozinho, parecia maior ainda. Às 7 da manhã, Erasmo já estava de banho tomado, terno passado, no carro. Mas não foi para a empresa. Foi para o subsolo do estacionamento da sede, abriu o porta-luvas e pegou a medalha. Subiu direto ao arquivo do subsolo. Precisava ver os documentos originais. A pasta estava na seção Acidentes 2025, terceira prateleira de cima para baixo. Erasmo puxou a caixa, abriu sobre a mesa de metal encostada na parede. Fotos do canteiro, estrutura retorcida, concreto partido, capacete amarelo no chão coberto de pó. E um relatório de 3 páginas, escrito à mão pelo engenheiro de segurança, que dizia: o operário Jonas Sampaio percebeu a instabilidade da laje e empurrou o Sr. Silas Tavares Vasconcelos para fora da área de risco segundos antes do colapso. O Sr. Silas sofreu fraturas no braço esquerdo e costelas, mas sobreviveu. Jonas Sampaio não conseguiu sair a tempo. Erasmo leu a frase, empurrou o Sr. Silas Tavares Vasconcelos para fora da área de risco e precisou se apoiar na mesa. Seu pai, Jonas, salvou seu pai, e Erasmo nunca soube, ou soube e não registrou, porque na época estava em reunião com investidores em Miami e o acidente foi tratado pelo jurídico como incidente operacional com seguro coberto. Um homem deu a vida pelo pai dele. E a empresa dele negou a pensão para a viúva e a filha, por causa de uma cláusula que ele mesmo criou. Erasmo pegou o celular, discou o número de Renata Bicalho. Renata, estou te esperando no escritório em 40 minutos. Preciso que você traga toda a documentação do programa Herói da Fundação e da reestruturação de 2023. Tudo. Erasmo, são 7h30 da manhã. Aconteceu alguma coisa? 40 minutos, Renata. Desligou, guardou a medalha no bolso interno do paletó junto ao peito e saiu do arquivo com o passo de quem não vai mais dormir direito por um bom tempo. Renata Bicalho chegou às 8h15, cabelo preso, pasta de couro debaixo do braço, cara de quem pulou o café da manhã. Encontrou Erasmo sentado na cadeira da presidência com a gravata frouxa e os olhos vermelhos de quem não dormiu. Bom dia, Erasmo. Posso saber o que está acontecendo? Ele não respondeu o bom dia. Apontou para a cadeira do outro lado da mesa. Senta. Renata sentou. Colocou a pasta na mesa, cruzou as mãos. Esperou. Conhecia Erasmo há 11 anos. Sabia que quando ele estava assim, com a voz baixa e os movimentos lentos, o assunto era sério.
Jonas Sampaio. Erasmo disse o nome como se testasse o peso dele na boca. Renata não reagiu. Esperou mais. Operário. Estruturas metálicas. Faleceu em junho do ano passado, no desabamento do canteiro da Zona Leste. Sei quem é. Caso 47. Por quê? A pensão do programa Herói da Fundação foi negada para a família dele. Renata abriu a pasta. Folheou com calma, como se já soubesse onde estava cada página. Foi negada com base numa regra da reestruturação de 2023. O programa original do seu pai previa pensão para as famílias de funcionários que perdessem a vida em ato de bravura. Mas a reestruturação que você assinou incluiu uma condição. O funcionário precisava ter seguido todas as normas de segurança no momento do acidente. Se ele saiu do posto, se desobedeceu uma ordem, se agiu sem autorização do supervisor, a família perde o direito. E no caso do Jonas? O Jonas estava no 3º andar quando percebeu que a laje ia ceder. O posto dele era lá em cima. O procedimento de segurança mandava ele correr para a saída, que ficava do lado dele. Mas ele não fez isso. Ele desceu a escada e foi empurrar o seu pai para fora da área de risco. Saiu do posto sem autorização. Pela regra, isso é abandono de função. A empresa classificou o que ele fez como indisciplina, Erasmo, não como heroísmo. Erasmo tirou a medalha do bolso e colocou na mesa entre os dois. O bronze bateu no vidro com um som seco. Esse homem largou a própria chance de se salvar para tirar o meu pai de debaixo de uma laje. E a regra que eu criei diz que a família dele não merece pensão porque ele desobedeceu um protocolo? Renata olhou para a medalha. Depois olhou para Erasmo. A regra não avalia se o que ele fez foi bonito ou corajoso, Erasmo. Avalia se ele seguiu o procedimento. E ele não seguiu. Foi isso que protegeu a empresa de pagar esta pensão para dezenas de famílias nesses últimos anos. Protegeu. Erasmo repetiu a palavra devagar. A gente se protegeu e deixou uma viúva de 29 anos limpar chão de madrugada com a filha no colo para não perder o bônus de pontualidade. Eu entendo que a situação é... Quantas famílias foram afetadas por essa cláusula? Renata parou. Olhou para a pasta, fez um cálculo rápido. Desde 2023, 41 famílias tiveram pedidos de benefício negados por enquadramento no nexo técnico. 41. Erasmo, se a gente revogar essa cláusula agora, abre precedente para todas elas. O custo estimado com retroativos gira em torno de 6 a 8 milhões. E quanto custou o carro blindado que eu comprei em janeiro? Renata não respondeu. Quanto custou a reforma dessa sala, Renata? O piso, o vidro temperado, o ar-condicionado central que eu mandei trocar porque o antigo fazia barulho? São coisas diferentes. São a mesma coisa. Erasmo encostou na cadeira. É tudo dinheiro da mesma empresa. A diferença é para onde vai. Renata respirou fundo. Ela era boa no que fazia. Técnica, precisa, racional. Mas debaixo da postura profissional tinha uma pergunta que ela evitava há anos. Será que ser eficiente era suficiente para dormir em paz? Se a gente fizer isso, precisa ser com documento formal, assinado por você e registrado em ata. E o conselho precisa aprovar. O conselho vai aprovar porque eu vou mandar aprovar. Erasmo. Eu assinei aquela cláusula, Renata. Eu criei essa regra. E por causa dela, a mulher que limpava o chão da minha empresa estava dormindo no subsolo com a filha nos braços porque não consegue pagar uma babá. A filha de um homem que salvou o meu pai. Renata ficou em silêncio por um momento. Depois disse com a voz mais baixa: Eu também assinei, Erasmo. Eu redigi a cláusula. Os dois se olharam. O ar da sala estava parado. O barulho do trânsito da Vila Leopoldina chegava abafado, distante. Então a gente conserta junto, Erasmo disse. Renata concordou, abriu o computador e começou a redigir. Mas antes, sem levantar os olhos da tela, falou: O seu pai ia gostar de ver isso. Erasmo não respondeu. Pegou a medalha da mesa e guardou de volta no bolso.
6,8 milhões. Era muito dinheiro, mas pela primeira vez em muitos anos ele sabia exatamente para que servia cada centavo. Erasmo estacionou o carro na rua estreita do Ipiranga às 2 da tarde. O sobrado de Silas ficava entre uma padaria e uma oficina mecânica. Parede de azulejo branco com faixa azul, portão de ferro verde, um pé de jabuticaba no quintal que dava para ver por cima do muro. O cheiro de café coado vinha de dentro. Silas fazia café a qualquer hora, era quase um vício. Erasmo tocou a campainha. Demorou. O pai andava devagar desde o acidente, com a costela que cicatrizou torta e o braço esquerdo que nunca mais voltou ao normal. A porta abriu. Silas apareceu de chinelo, calça de moletom, camisa xadrez aberta sobre uma camiseta branca. 74 anos, cabelo branco ralo, pele grossa de sol. Os olhos apertaram quando viu o filho. Erasmo, no meio da semana? Preciso falar com o senhor, pai. Silas olhou para o filho de cima a baixo. Terno amassado, olheira funda, gravata no bolso. Abriu mais a porta. Entra, o café está passando. A casa cheirava a madeira velha. Móveis antigos, toalha de crochê na mesa da sala, televisão grande demais para o espaço. Na parede, fotos emolduradas. Silas jovem no canteiro de obras, Silas com capacete ao lado de operários, Silas e a esposa, a mãe de Erasmo, numa foto desbotada dos anos 80. Sentaram na cozinha. Silas serviu café em xícara de louça com borda dourada. As mesmas xícaras que a mãe de Erasmo comprou numa liquidação da rua 25 de março, 30 anos atrás. O senhor lembra de um operário chamado Jonas Sampaio? A xícara de Silas parou no meio do caminho até a boca. Ele colocou devagar de volta no pires. As mãos tremeram, mas não de velhice, de outra coisa. Jonas. A voz saiu rouca, apertada. Claro que eu lembro. Me conta. Silas olhou para o filho. Estudou o rosto dele, procurando a armadilha, procurando a frieza de sempre. Não encontrou. Encontrou cansaço. O que você quer saber? Tudo. Silas tomou um gole de café. Colocou a xícara no pires com cuidado. Respirou fundo, e quando falou, a voz era de quem carrega a história dentro do peito há tempo demais. Era junho. Eu estava no canteiro da Zona Leste, aquele prédio comercial que a gente ganhou na concorrência. Eu gostava de ir nos canteiros, você sabe. Eu sei que você acha bobagem, mas eu gostava de ver a obra subindo. Gostava de conversar com o pessoal. E o Jonas? O Jonas trabalhava na montagem das estruturas metálicas. Rapaz quieto, sério. Não fazia política, não puxava saco de chefe. Chegava, fazia o serviço dele e ia embora. Mas era bom, bom de verdade. O tipo de profissional que você não precisa vigiar. Silas parou. Olhou para a janela da cozinha, onde o pé de jabuticaba balançava com o vento. A laje do terceiro andar estava com problema. O laudo dizia que era seguro, mas o Jonas desconfiava. Ele falou para o engenheiro de segurança, que falou para o supervisor, que falou que o laudo estava aprovado e mandou todo mundo trabalhar. E o senhor estava lá embaixo. Eu estava no segundo andar, vistoriando a tubulação. A laje de cima começou a estalar. Aquele barulho, Erasmo. Concreto se quebrando faz um barulho que parece trovão preso dentro da parede. O Jonas estava no andar de cima. Ele viu os pilares cedendo. E em vez de correr para a saída, que estava do lado dele, ele desceu a escada e me empurrou para debaixo de um caminhão de entulho. Me jogou no chão, cobriu minha cabeça com o braço. Silas parou de novo. Os olhos estavam molhados. A laje veio abaixo 2 segundos depois. Pegou ele nas costas. Ele ficou preso debaixo de uma viga de concreto. Eu estava a menos de 1 metro dele, debaixo do caminhão, com a costela e o braço quebrados, mas vivo. Vivo porque aquele rapaz de 32 anos decidiu que um velho de 73 valia a pena. Erasmo segurava a xícara de café com tanta força que os dedos estavam brancos. Pai, a pensão da família dele foi negada. Silas olhou para o filho como se tivesse levado um soco no estômago.
Como assim, negada? Uma cláusula que eu criei na reestruturação. Silas ficou calado por um tempo longo. O relógio de parede bateu 2:30. Aquele tic-tac antigo, mecânico, que Erasmo ouvia desde criança. Esse rapaz deu a vida dele pelo seu pai, Erasmo. E você transformou ele num erro de contabilidade? A frase acertou Erasmo no meio do peito. Ele abaixou a cabeça. A medalha de bronze pesava no bolso do paletó como se fosse feita de chumbo. Eu vou consertar, pai. Consertar não traz ele de volta. Eu sei, mas a filha dele tem 1 ano e meio. Ela precisa de futuro. Silas olhou para o filho por cima da xícara. Os olhos molhados, mas a voz firme. Então vai e faz direito. Erasmo nunca tinha ido ao Jaguaré. Conhecia o bairro de nome, de relatórios imobiliários e mapas de zoneamento. Era uma das regiões que a Vasconcelos Engenharia analisava para projetos de habitação popular. No papel, o Jaguaré era um conjunto de dados: renda média, densidade demográfica, índice de transporte. No real era rua estreita, fio de poste embolado, cachorro dormindo na calçada, loja de material de construção com som alto tocando sertanejo. Ele estacionou na esquina do conjunto habitacional. O carro destoava tanto que um garoto de bicicleta parou para olhar. Apontou e gritou para o amigo: "Olha o carrão!" Erasmo travou o carro, colocou o alarme e ficou ali na calçada, olhando para o prédio de 4 andares. Tinta descascando, escada externa, varal nas janelas. O portão de ferro chiava quando alguém empurrava. Subiu a escada até o 2º andar, apartamento 204. A porta era de madeira fina, pintada de marrom, com um capacho escrito "Bem-vindos" na frente. Erasmo ficou parado diante da porta por quase 1 minuto. Não sabia o que ia dizer, nunca tinha feito uma coisa dessas. Ir até a casa de um funcionário, de uma ex-funcionária, na verdade, que ele mesmo mandou embora na noite anterior. Bateu na porta. 3 batidas. Demorou. Ouviu passos leves, uma voz fina que podia ser de criança ou de televisão, e depois a porta abriu uma fresta. Amélia apareceu. Camiseta simples, calça de moletom, cabelo preso num rabo de cavalo. Sem uniforme, sem crachá, sem balde, parecia mais jovem assim e ao mesmo tempo mais cansada. Os olhos estavam inchados, noite mal dormida, ou choro, ou os dois. Quando viu quem era, o rosto dela endureceu. "O senhor? Boa tarde, eu preciso conversar com a senhora." "O senhor veio até a minha casa para quê? Já me mandou embora ontem." "Eu sei, não é sobre isso." Amélia olhou para ele com desconfiança. Atrás dela, Aurora apareceu segurando na perna da mãe, a cabeça inclinada, olhando Erasmo com aquela mesma seriedade da noite anterior. "A senhora pode me dar 5 minutos?" Amélia olhou para Aurora, olhou para Erasmo, respirou fundo. 5 minutos. Abriu a porta. O apartamento era menor do que Erasmo imaginava. Sala e cozinha quase juntas, separadas por uma bancada de granito simples. O chão de cerâmica estava limpo, brilhando na verdade. Tudo no lugar. Pano de prato dobrado sobre a pia, copos virados no escorredor, uma panela pequena no fogão. E na parede da sala, as fotos. Jonas. Erasmo viu o rosto do homem que leu na ficha de funcionário. O mesmo sorriso discreto, mas agora com contexto. Jonas com a gravata torta no casamento. Jonas com o uniforme da Vasconcelos, o capacete debaixo do braço. Jonas segurando Aurora no hospital, com a boca aberta de espanto e os olhos cheios de água. Erasmo ficou olhando a foto do hospital. Aquele rosto. O espanto, a alegria. Um homem segurando a filha recém-nascida sem acreditar que ela era real. "A senhora pode sentar?" ele perguntou. "O senhor é que está na minha casa. Pode sentar se quiser." Erasmo sentou na cadeira da cozinha. Amélia ficou de pé, encostada na bancada com Aurora no colo. A menina olhava para Erasmo com curiosidade, os dedos brincando com o botão da camiseta da mãe. "A senhora é esposa de Jonas Sampaio, viúva." A correção veio rápida e seca.
Eu vi a ficha dele na empresa, vi o que aconteceu no canteiro. Amélia apertou os dentes, mas a voz saiu controlada. E o que o senhor quer com isso? Quero entender. Seu marido salvou o meu pai naquele canteiro e a pensão da família foi negada. Eu preciso saber se a senhora sabia disso. Amélia soltou uma risada curta, sem graça. Se eu sabia, senhor Erasmo, eu passei 4 meses correndo atrás dessa pensão. Liguei, mandei e-mail, fui no jurídico. Toda vez a mesma resposta. O caso não se enquadra. Sabe o que é ouvir isso? Que o meu marido não se enquadra? Ele deu a vida dele naquela obra e a empresa que ele amava disse que ele não se enquadra. Aurora começou a ficar inquieta no colo da mãe. Amélia ajeitou a menina, deu um beijo no topo da cabeça dela e continuou. Eu vim trabalhar na sede porque era o único emprego que apareceu rápido. Terceirizada, turno da noite. Eu limpo o chão da empresa que devia estar cuidando da minha filha, senhor. E o senhor me mandou embora porque eu estava cansada demais para ficar de pé. Erasmo escutou cada palavra sem interromper. Aurora virou o rosto para ele e esticou a mão. Os dedinhos abriram e fecharam. Erasmo, devagar, estendeu a mão. A menina segurou o dedo indicador dele e tocou o rosto de Erasmo com a outra mão. A palma pequena e quente na bochecha dele. Erasmo engoliu seco. O toque era tão simples, tão limpo, tão sem cálculo, que doeu mais do que qualquer frase. Dona Amélia, a voz dele saiu diferente. Eu vou corrigir o que eu fiz. Amélia não disse nada. Só olhou para ele com lágrimas nos olhos, como quem quer acreditar, mas já levou promessa quebrada demais. A sala de reuniões da Vasconcelos Engenharia tinha uma mesa de vidro temperado para 20 pessoas, cadeiras de couro cinza e um telão na parede. Erasmo mandou convocar o conselho para as 9 da manhã de uma quarta-feira. 4 diretores, o representante dos acionistas e Renata Bicalho. Todos sentados, café servido, computadores abertos. Ninguém sabia a pauta. Erasmo tinha pedido reunião extraordinária, sem dar detalhes. Os diretores trocaram olhares entre si. Quando Erasmo convocava assim, geralmente alguém ia ser cortado. Erasmo entrou de terno escuro, sem gravata. A medalha de Jonas estava no bolso do paletó. Ele sentou na cabeceira, abriu o computador e começou. Bom dia. Essa reunião vai ser curta e vocês vão me ouvir até o final antes de falar. O diretor financeiro Marcelo ajeitou os óculos. Pode falar, Erasmo. Em 2023, eu assinei uma reestruturação administrativa que incluiu uma cláusula no programa Herói da Fundação. A cláusula 12, parágrafo 3º. Essa cláusula criou um filtro que nega pensão vitalícia a famílias de funcionários condecorados. Ah, sim, a cláusula de nexo técnico, Marcelo disse. Eu lembro. Foi aprovada por unanimidade. Foi. E eu estou aqui para revogar essa cláusula. Ninguém falou nada por uns 5 segundos. Marcelo tirou os óculos e largou na mesa, esfregando os olhos. Renata, que já sabia de tudo, ficou quieta, olhando para a tela do computador como se tivesse algo muito importante ali. Mas não tinha. Revogar? Quem falou foi Denise, diretora de operações. Erasmo, essa cláusula economizou milhões para a empresa. 6 a 8 milhões pelo cálculo da Renata. E 41 famílias ficaram sem benefício. Essas famílias têm outros canais. Seguro e INSS, processos trabalhistas. Denise, eu não chamei vocês aqui para debater. Eu chamei para informar. A sala ficou tensa. Erasmo abriu a pasta e tirou uma folha. Uma foto impressa em papel comum. Jonas Sampaio sorrindo com o uniforme da Vasconcelos. Esse é Jonas Sampaio, operário, estruturas metálicas. Em junho do ano passado, ele salvou meu pai no desabamento do canteiro da Zona Leste. Empurrou meu pai para fora da área de risco. A laje caiu sobre ele. Meu pai está vivo. Jonas não está. Ninguém falou. A viúva dele, Amélia Sampaio, tem 29 anos e uma filha de 1 ano e meio. A pensão do programa Herói foi negada pela cláusula que eu criei.
E Amélia estava trabalhando como faxineira terceirizada na nossa sede, limpando o chão da empresa que devia estar sustentando a família dela. Marcelo abriu a boca. Erasmo, eu entendo a situação individual, mas se a gente abre precedente... Marcelo, me escuta. Erasmo falou baixo, devagar. Meu pai começou essa empresa como servente de pedreiro. Ele carregava saco de cimento nas costas. Ele criou o programa Herói da Fundação porque acreditava que quem dá tudo pela empresa merece que a empresa dê tudo pela família dele. E eu enfiei uma cláusula burocrática que destruiu isso. Não destruiu, Erasmo. Racionalizou. Uma empresa que não honra quem a construiu, Marcelo. Não é uma empresa, é um crime. As palavras ficaram no ar. Denise olhou para a mesa. Marcelo esfregou o rosto. O representante dos acionistas, um homem calado chamado Antunes, finalmente falou. Qual é a proposta formal? Erasmo puxou o documento que Renata tinha redigido na manhã anterior. Revogação imediata da cláusula 12. Pagamento retroativo das 41 pensões negadas. Criação de um fundo permanente de assistência às famílias de funcionários falecidos em serviço, independente da causa do óbito. E reintegração de Amélia Sampaio ao quadro da empresa, agora como funcionária direta. Marcelo fez a conta na cabeça. Isso vai custar mais de 10 milhões no primeiro ano. O faturamento da Vasconcelos no último exercício foi de 240 milhões, Marcelo. 10 milhões é o que a gente gasta em eventos corporativos e confraternizações. Silêncio de novo. Renata olhou para Erasmo e falou. Eu redigi a cláusula 12. Eu fiz o trabalho técnico que sustentou essa decisão. E eu estou dizendo, como diretora jurídica, que a revogação é viável. Vai ter custo, vai ter precedente, mas é viável. E é justo. Denise olhou para Renata surpresa. Não esperava isso dela. Antunes, o representante dos acionistas, bateu os dedos na mesa por uns 10 segundos. Depois disse, eu voto a favor. Denise concordou em seguida. Marcelo demorou mais, mas concordou. Todos concordaram. Erasmo assinou o documento na cabeceira da mesa. Caneta no papel. Nome por extenso. Data. Simples assim. Sem discurso, sem celebração. Ele guardou a cópia assinada na pasta. Levantou e disse, obrigado. Podem ir. Saiu da sala antes de todos. No corredor, encostou na parede e fechou os olhos. A mão foi até o bolso e apertou a medalha de bronze. O metal estava quente do calor do corpo. 6 meses depois, o galpão da Vila Leopoldina não era mais o mesmo. O pátio interno, aquele espaço de concreto cinza onde os caminhões estacionavam, agora tinha piso emborrachado colorido, bancos de madeira, um parquinho pequeno com escorregador amarelo e balanço azul. Na parede lateral, uma placa de aço escovado com letras grandes. Espaço Jonas Sampaio, Centro de Treinamento e Bem-Estar. A inauguração foi simples, sem palanque, sem discurso de político, sem faixa de corte de fita. Silas pediu assim, se for para ser bonito para foto eu não vou. Erasmo concordou. Tinha umas 80 pessoas no pátio, operários com a família, gente da limpeza, motoristas, secretárias, crianças corriam entre as pernas dos adultos, atraídas pelo escorregador. Uma mesa de canto tinha café, suco de laranja e bolo de fubá. Silas fez questão do bolo. Inauguração sem bolo de fubá não é inauguração, é reunião. Amélia estava lá, não de uniforme azul, não com balde e rodo. Vestia uma calça social escura e uma blusa clara, com um crachá novo preso no bolso. Amélia Sampaio, coordenadora de bem-estar. Ela andava pelo espaço conferindo detalhes, ajeitando cadeiras, verificando se a sala da creche tinha tudo no lugar. Trabalhava ali há 3 meses, desde que Erasmo formalizou a contratação. O salário era 4 vezes o que ela ganhava como terceirizada, com plano de saúde, vale creche e estabilidade. Aurora estava no colo de Silas. O velho tinha a menina sentada no braço bom, o direito, e ia mostrando tudo para ela como se Aurora entendesse cada palavra.
Está vendo ali, minha filha, aquele escorregador? O vovô Silas que escolheu a cor, amarelo que nem sol. Seu pai ia gostar. Aurora olhava tudo com os olhos bem abertos, os dedos agarrados na gola da camisa xadrez de Silas. Às vezes apontava para alguma coisa e soltava um som. Não era palavra ainda, era tentativa, era ensaio. Erasmo estava de pé perto da placa com o nome de Jonas, com as mãos nos bolsos, sem gravata, sem paletó, camisa de manga comprida arregaçada nos antebraços. Olhava o espaço com uma expressão que ninguém da empresa conhecia. Não era a cara do milionário, não era a rigidez de quem toma decisão. Era a cara de um homem que está olhando para uma coisa e, aos poucos, entendendo o tamanho dela. Renata Bicalho apareceu ao lado dele, com um copo de café na mão. 41 famílias receberam o retroativo na semana passada, todas, sem recurso. Sem recurso. O jurídico da terceirizada tentou uma objeção, mas o Antunes ligou pessoalmente e resolveu. Acabou. Erasmo concordou. Ficou olhando Silas com Aurora no colo. O velho tinha os olhos marejados, mas ria. Ria de verdade, com a boca aberta e os ombros sacudindo, porque Aurora tinha encaixado o dedo no buraco do botão da camisa dele e puxava com força. Seu pai está feliz, Renata disse. Está. E você? Erasmo olhou para ela. Pensou em dizer alguma coisa elaborada, alguma reflexão sobre responsabilidade ou legado. Mas não saiu nada disso. Estou aliviado, ele disse. Pela primeira vez em muito tempo, quando eu olho para essa empresa, eu não sinto vergonha. Amélia se aproximou. Trazia a Aurora nos braços. Silas tinha devolvido a menina porque o braço estava doendo, mas não admitia. Senhor Erasmo, Dona Amélia, eu queria que o senhor visse uma coisa. Ela tirou do bolso da calça um saquinho de veludo azul. De dentro, puxou a medalha de bronze, limpa, polida, brilhando de um jeito que Erasmo não tinha visto antes. As letras estavam nítidas. Herói da Fundação, valor e lealdade. Eu mandei limpar, Amélia disse. O Jonas guardava ela na gaveta da cômoda, embrulhada num pano. Dizia que era a coisa mais importante que ele tinha ganhado na vida. Depois que a Aurora nasceu, ele falava que era a segunda mais importante. Erasmo olhou para a medalha na mão de Amélia. Depois olhou para a Aurora. A menina estava com os olhos fixos nele, séria, com aquela expressão que crianças pequenas têm quando estão prestando atenção de verdade. Aurora esticou a mão. Os dedinhos tocaram o rosto de Erasmo, a bochecha, o canto do olho, o queixo, a palma quente e pequena contra a pele dele. Erasmo não se mexeu, deixou a menina fazer. E quando a Aurora abriu um sorriso, largo, com os 4 dentes de leite aparecendo, Erasmo sorriu de volta. Não o sorriso de reunião, não o sorriso de foto corporativa. Um sorriso de verdade, que começou nos olhos e desceu para a boca, e que fez Silas, lá do banco de madeira, apertar os olhos e concordar com a cabeça devagar, como quem diz, agora sim. Amélia guardou a medalha de volta no saquinho de veludo. Olhou para a placa na parede com o nome de Jonas. Os olhos encheram de água, mas ela não chorou. Só respirou fundo e disse, baixo, quase para si mesma, você ia gostar de ver isso, Jonas. Ia gostar muito. O sol da tarde entrava pela clarabóia do galpão e batia no piso do pátio. As crianças brincavam no escorregador. O cheiro de café e bolo de fubá se misturava com o barulho de conversa e risada. E ali, naquele espaço que antes era só concreto e frieza, tinha vida. Vida de verdade. Querida ouvinte, se você chegou até aqui com o coração apertado, saiba que o meu também estava assim enquanto eu escrevia. Essa história é sobre uma mãe que carregava a filha num braço e a vida inteira no outro. Uma mulher que limpava o chão de madrugada, com os joelhos doendo e o medo quieto no estômago, sem ninguém para dizer, vai ficar tudo bem. E mesmo assim, levantava no dia seguinte. Porque é isso que a gente faz, não é? A gente levanta. Você conhece uma Amélia. Talvez você seja uma Amélia.
Talvez tenha sido a mãe que esquentou uma madeira sozinha, que trabalhou dobrado para ninguém passar necessidade, que engoliu o choro no ônibus das 11 da noite e respondeu: "Estou bem, obrigada", quando nada estava bem. A gente sabe o peso que cabe nas costas de uma mulher quando ela decide que os filhos dela não vão passar fome. Não tem planilha no mundo que meça isso. E o Jonas? O Jonas é aquele marido, aquele filho, aquele pai que a vida levou cedo demais. Que saiu de casa uma manhã e não voltou. Que deixou uma foto na parede, uma gaveta com lembranças e um vazio no lado esquerdo da cama que nenhum tempo preenche por completo. Muita mulher que está lendo isso agora sabe exatamente o peso desse vazio. Essa história é sobre números e pessoas. Sobre um mundo que às vezes esquece que por trás de cada crachá tem alguém que é esperado em casa. Mas é também sobre o dia em que um homem duro olhou nos olhos de uma criança e lembrou que existem coisas que o dinheiro não compra, mas que o dinheiro, quando usado direito, pode proteger. Eu escrevi pensando em vocês, nas mulheres que já viveram o bastante para saber que a vida nem sempre é justa, mas que ainda acreditam que as pessoas podem mudar, que se emocionam não por fraqueza, mas porque têm coragem de sentir, que ouvem uma história como essa e enxergam nela um pedaço da própria vida. Obrigado por cada minuto que você dedicou a essa história. Obrigado por se emocionar. E se essa história tocou alguma coisa dentro de você, manda para aquela amiga, aquela irmã, aquela comadre que também precisa de uma história que acredite nas pessoas. Porque a gente merece histórias que terminem com alguém fazendo a coisa certa. Com todo o carinho do meu coração pro seu. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.